ao Dr. Daniel. Bom dia. Quero agradecer o convite para a professora Lívia e parabenizar vocês por estar aqui nesse dia frio, né? Tem que gostar muito de urbanismo para vir aqui numa situação dessa. E essa apresentação que eu vou fazer, apesar de ter uns exemplos que dá para ver exatamente onde eles ocorrem, não tem essa intenção de identificar ou acusar, são exemplos genéricos que acontecem em qualquer lugar do estado do Brasil. Então, é a título só de exemplificar a situação mesmo. Também não é questão de juízo de valor, é só para trazer uns exemplos de situações que a gente passa. Eu me formei nessa faculdade aqui, e depois eu fiz especialização aqui em patrimônio cultural, e doutorado, a professora Lívia estava na minha banca, então muito que vocês vão ver tem mérito dela também. E eu ia perguntar como é que... Vamos passar aqui, tem o controle? Ah, tá ótimo. E quanto tempo? Tá, então uns 10 minutos antes, dá um aviso aí, que a gente também pode deixar mais para depois, para o debate, né, para comentar. Bom, para começar, vamos dar um pulinho lá atrás, no início da Revolução Industrial, no século XIX, as habitações eram misturadas com as indústrias e era uma promiscuidade em termos de insalubridade. E aí quem primeiro entrou em ação, digamos, foi o pessoal da área da saúde, os médicos, sanitaristas, que disseram que as casas não podiam ficar uma colada na outra, que tinha que ter ventilação, etc. Vocês podem ver numa plantinha lá de 1850, tinha a sala de estar na frente, a cozinha no meio, e lá para trás eram os dormitórios, sem janela nenhuma. Aí os médicos se deram conta que isso aí era muito ruim para a saúde e começaram a alertar para essa situação. E aí foram feitas leis para dar um enquadramento nisso aí, começar a exigir afastamentos, começar a exigir ventilação. E por isso que eu digo que o planejamento urbano, né, o PROPUR, aqui, o nosso programa de pós-graduação em planejamento urbano, ele está na Faculdade de Arquitetura, mas ele poderia estar na Faculdade de Medicina, poderia estar na Faculdade de Direito, porque é um trabalho conjunto, que começou, na verdade, assim, até em certa maneira, não foram os arquitetos que começaram com ele. Opa, vamos ver como é que funciona isso aqui. Há pouco foi. Deu. Bom, aí em 1930 teve o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e teve uma apresentação lá de um arquiteto que a gente considera muito famoso, que é o Walter Gropius, foi da escola de arquitetura Bauhaus e tal, que ele mostrou um diagrama que dizia o seguinte, ó, quanto mais alto for o prédio, conforme for o caimento, a altura do sol, mais afastado a gente coloca o prédio seguinte, e aí um prédio não faz sombra no outro. O prédio mais baixo pode ficar mais perto, o prédio mais alto fica mais afastado, conforme o ângulo do sol, a hora do dia, a posição que a cidade é no planeta. Então, assim, ó, tecnicamente se resolveu o problema da insolação e da ventilação. Aí na Faculdade de Arquitetura, no tempo que eu estudei aqui, há muitas décadas atrás, a gente usava esses diagramas para mostrar em cada equinócio, como é que era a altura do solo em relação à cidade que a gente estava, etc. Hoje em dia o computador faz isso automaticamente. E aí nós temos aqui, ó, aparece o diagrama ali do Walter Gropius, ó, os prédiozinhos todos afastados numa altura que conforme a distância um do outro, nenhum faz sombra no outro. Isso aqui é a Vila do IAPI, que é um projeto que foi feito em 1942, foi inaugurado em 53. Então você pode ver que naquela época, que nem tinha plano diretor em Porto Alegre, estava se atendendo à questão de salubridade, de insolação, de ventilação, etc. Aí 25 anos depois, foi feito um outro condomínio, o nome dele esse aqui é só um exemplo, tá? O condomínio 31 de março, que fica em frente ao IAPI. Tá? Ele já é um pouquinho diferente, a concepção, você pode ver ó, aqui o IAPI, com aqueles prédios em fita, afastados uns dos outros. E aqui esse condomínio novo, que ainda tem um certo afastamento, mas tem um posto central para ventilação da área de serviço, etc. Isso aí há uns 10 anos atrás. E hoje, a gente vê em volta dele vários prédios. E como é que é lá de dentro do condomínio?
Nós temos uns prédios do vizinho construídos na divisa, sem afastamento nenhum, sem abertura nenhuma, que na realidade são garagens, mais altos que esses prédios de 4 pavimentos. Então, assim, ó, a ventilação que tinha da área está muito prejudicada, e a insolação também. E, inclusive, esses prédios garagem atendem edifícios de 15 andares, que tem ali do lado, que, conforme a situação, fazem sombra, então, nos prédios que estão desde 1967, por aí. Então, eu pergunto para vocês assim, ó, eu acho que é inquestionável que esse exemplo aí, nós tivemos um prejuízo da insolação e da ventilação, e que, inclusive, eu tomei conhecimento pelos moradores que fizeram a reclamação, né, que agora não ventila mais, fica tudo mofado, que não sei o quê. Então, o saneamento ambiental foi prejudicado ali. E mais, esse processo de urbanização ali em volta resultou em alguns beneficiados, os novos vizinhos, e alguns prejudicados, os moradores antigos. Os beneficiados, eles têm uma boa insolação e ventilação nas suas torres de 15 andares, afastadas as torres das divisas. E os prejudicados, que são os vizinhos do condomínio antigo, eles perderam insolação e ventilação, e os seus apartamentos foram desvalorizados no mercado. Porque quem é que vai comprar agora um edifício, um apartamento que está na sombra, que não ventila e que está todo mofado? Apesar dessas novas edificações estarem licenciadas de acordo com o plano diretor, elas e o plano diretor não estão de acordo com o Estatuto da Cidade, que é o que eu vim falar aqui. O que diz o Estatuto da Cidade? É uma lei de 2001, o artigo 2º diz assim, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. E aí ele passa uma série de diretrizes, né? E a primeira é a garantia do direito à cidade sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, transporte, serviço público, trabalho, lazer para presentes e futuras gerações. No meu ponto de vista, eu acho que é indiscutível que aqueles novos empreendimentos, que são resultado de uma modificação do plano diretor, eles não estão de acordo com o Estatuto da Cidade. E também, no inciso 9, diz assim, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Como eu falei, o pessoal que chegou depois teve benefício, e quem estava lá antes ficou no prejuízo. Então também, nesse caso, aí não atende o Estatuto da Cidade. E a gente poderia pegar mais, tudo aqui só no artigo 2º, estou falando. Né? Distorção, tem que evitar a distorção do crescimento urbano. Deterioração da área urbanizada, aquele condomínio ali, eu acho que não tem como não enquadrar isso. Bom, mas o que é o Estatuto da Cidade? Na ementa, no resumo que diz ali, ementa que se diz, né? Ele diz assim, ó, ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Então, como ele regulamenta a Constituição Federal, digamos assim, o que não está de acordo com o Estatuto da Cidade está contra a Constituição Federal. E o que diz a Constituição Federal no artigo 182? Da política urbana. Política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, no plano diretor, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E no parágrafo 2º diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Algumas partes aqui da lei eu vou ler, porque eu acho que a maioria de vocês nunca leu o Estatuto da Cidade. Né? Eu também nunca tinha lido assim a fundo, até que eu fui estudar ele, né? Então, para vocês não irem pesquisar depois, já vamos adiantando aí. Então, vamos voltar agora ao Estatuto da Cidade, depois da Constituição, aquilo que eu tinha dito antes, artigo 2º. Desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, mediante as diretrizes gerais. Garantir o saneamento ambiental, justa distribuição dos benefícios e ônus, evitar as distorções do crescimento urbano, evitar a deterioração das áreas urbanizadas. Eu acho que esse quadro assim dá uma medida que nós temos digamos, um impasse, uma controvérsia entre o nosso plano diretor, e eu diria que a maioria dos planos diretores que eu tenho conhecimento, e o Estatuto da Cidade. E aí eu vou passar mais uns exemplos aí dessa situação aí. Isso aqui é lá na Vila Assunção,
que é um bairro que foi feito e projetado em 1937, antes ainda do IAPI, e o projeto dele era assim, ó, casas de centro de terreno, afastadas das divisas, de no máximo 2 andares. Aí, com as liberalidades que o nosso plano diretor apresenta, e modificações e firulas que tem lá e tal, o cara acha um artifício e faz um edifício de 5 andares. Aí, quando eu fui tirar essa foto ali, o proprietário da casa viu que eu estava lá, veio ver o que era, e ele diz assim, às 3 da tarde eu não pego mais sol aqui. E aí uma coisa que a gente tem muita discussão é assim, ó, se essa obra aqui, quando está em projeto, está em execução, o vizinho reclama e tal, e entra com uma ação na justiça e consegue, digamos, o embargo da obra, aí o pessoal da construção diz o seguinte, nós não temos estabilidade jurídica, né? A gente não tem segurança para ver se vai poder construir ou não, se vai poder terminar as coisas que começam. E aí eu pergunto para vocês, e cadê a estabilidade e a segurança jurídica da pessoa que comprou uma casa num lugar que só podia ter casas sendo terreno de no máximo 2 pavimentos? Então, tudo é bilateral, tem o seu outro lado também. Aqui outro exemplo, no litoral, um edifício de 20 e poucos andares e as casinhas do lado. Então, como é que vai ser a privacidade, por exemplo, para a pessoa ir lá tomar um banho de sol na grama ali, se tem todo esse monte de sacada do lado, se é que essa casa agora continua pegando sol ou não. Aqui outra litoral, né, nos 3 testadas da casa, ela foi engolida por edifícios muito mais altos. Qual é a segurança jurídica que esse proprietário tinha? Aí os edifícios fazem sombra numa área de preservação permanente, que são as dunas móveis ali, né? Aí dá para ver a sombra ali num pedaço da área de praia. Ou quando o próprio sol, a sombra, não entra mar adentro no fim da tarde. É aquela história, né? Os ônus e bônus, né? Alguns são beneficiados, outros são prejudicados. E aqui um outro caso, um edifício que ia ter mais de 20 andares, no lugar que a altura é livre e não precisa ter afastamento lateral. Eu digo, isso aqui atende o estatuto da cidade? O vizinho ali, qual é a situação dele, né? Bom, aí vamos voltar no século XIX, de novo lá, quando eu falei na Revolução Industrial. Como é que eram as nossas cidades naquela época, que foi um dos fatores que desencadeou o planejamento urbano como a gente tem hoje? Era essa mistureba aí de residência com indústria, com gases, com poeira, com etc. Aí a gente vem para o século XXI e vê uma cena muito parecida com aquela do século XIX. Né? Um prédio residencial aqui, habitacional, e lá atrás um complexo daquele tipo. Então a gente tem ali do lado de um conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, um depósito de gás. E mais que isso, além do depósito de botijão, tem esses tanquezinhos aqui, cada um deles com 60 mil litros de gás liquefeito de petróleo. Esse aqui eu acho que é um exemplo bem interessante de como se conduz de uma maneira bastante questionável o nosso planejamento urbano nas nossas cidades aqui. Então ali em cima a gente tem um distrito industrial de gases e combustíveis, acima tem uma refinaria de petróleo, e abaixo tinha uma faixa de transição, como várias das nossas leis dizem que tem que ter. Né? Entre a zona industrial e a zona residencial, teria que ter uma faixa de transição. Aí a indústria engarrafadora de gás, como aquela que tem a foto, tem 5 aqui ao longo desse distrito, ela, para se instalar, ela faz uma análise de risco. E a análise de risco dessa indústria especificamente disse que se der um acidente naquele tanque lá de 60 mil litros, que eles chamam, os especialistas na minha área, chamam de flash fire, eles dizem, dentro desse círculo azul, todas as pessoas que estiverem aqui dentro morrem. E dentro da nuvem confinada, todas as pessoas que estiverem aqui dentro, metade delas morrem, se acontecer um acidente desse. Sendo que a nuvem confinada, ela se move, né? Ela pode explodir lá adiante. Então, quer dizer, bom, não pega uma zona residencial e os vizinhos são indústria, estão dentro do risco, então está licenciada a indústria. Aí chega um dia, e o plano diretor da cidade era assim, era zona industrial mesmo. Tá? Aí chega um dia que eles mudam o plano diretor. E aqui, onde era a zona industrial, passa a ser liberada a habitação. O pessoal da prefeitura diz que sempre pode fazer habitação.
Não sei, porque eu não achei isso, em todos os casos. No instante que tu libera para fazer habitação, o pessoal vai lá e faz a habitação. Né? Então tá aqui, ó. Agora querem fazer o resto aí. Aí a gente pode pensar assim, bah, mas nunca teve acidente, nunca aconteceu nada, que exagero, etc. Né? Mas o Estatuto da Cidade diz que a gente tem que evitar a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. Então, essa alteração do plano diretor é totalmente contrária a esse artigo do Estatuto da Cidade, além de outras leis, né, que tem por aí que tratam disso. Aí o pessoal diz, mas nunca teve acidente, isso aí é muito raro, não sei o quê. Aí vão voltar na mesma cidade, em 1999. Outra empresa engarrafadora de gás, não ali nesse distrito, mas na beira do rio Gravataí, no bairro Rio Branco, pegou fogo lá. Os botijões de gás, deu incêndio em cadeia, não no tanque, aquele de 60 mil litros, nos botijões de gás. Tá? E foi o caos em Canoas. Tá? Tiveram que evacuar todo o bairro Rio Branco. Né? Foi um pânico que teve lá. Aí o prefeito disse que ia fazer um plano mútuo de prevenção e não sei o quê. Eles só não fizeram o plano mútuo, como mudaram o plano diretor na outra área, permitindo que uma situação dessa aconteça de novo. Né? Então, parece que a gente não aprende com as lições que aconteceram recentemente, né, para fazer uma modificação dessa. Vamos passar uns outros exemplos aqui. Aqui, uma outra cidade aqui da Grande Porto Alegre, nós temos setor de produção prioritário, o amarelo, que é a área de indústrias. E o setor de estruturação prioritário, que é a área que pode ser residencial. Aí ali naquela área lá em cima, vocês podem ver que tem uma área prioritária para a indústria e dentro dela tem ali uma flechinha de residência, que pode fazer residência, que é isso aqui, ó. Então o que aconteceu? Nós temos um distrito industrial, tinha essa área verde aqui, a determinada altura do campeonato ela foi ocupada irregularmente, clandestinamente, por uma população que estava necessitada. Aí os políticos da cidade disseram, que coisa, vamos regularizar isso aí. E aí regularizaram o loteamento e virou área residencial. Aí vocês podem imaginar o que acontece com quem mora numa casa que dá de fundos para uma forjaria. Todo dia dá uma reclamação de poluição sonora. Aí essa indústria que estava estabelecida lá, né, com a sua segurança jurídica de estar dentro de um loteamento industrial, agora ela tem que fazer uma série de adaptações para tentar diminuir o seu ruído, que eu acho que é impossível ela conseguir atender tudo. Ela tem que fazer um monte de investimento, mas ela compete com a China, que não tem regulação quase nenhuma. Né? Então o que acontece? Esse tipo de intervenção, de modificação do plano diretor, acaba expulsando as indústrias daqui, inclusive diminuindo a competitividade, e eu diria um tiro do pé, né? Que nem aquele caso lá do lado da refinaria, uma zona que era industrial, perto de uma via regional de trânsito, é transformada em zona residencial, e eu pergunto, e uma indústria quiser se instalar, onde é que ela vai agora? Naquela cidade que não vai mais, né? Porque não tem mais lugar. Então são umas políticas urbanas que os municípios fazem de difícil compreensão a longo prazo. Mas não é só coisa grande que acontece. Esse aqui é um município do interior do estado, um loteamento residencial meio popular, assim, mas bem bonzinho, todo regular ele. E aí a prefeitura deu uma licença para uma fábrica de barcos se instalar lá dentro do loteamento residencial. Uma fábrica de barcos é uma serralheria. Eles passam o dia inteiro lá com esmeril, com rebitadeira, fazendo barulho, fazendo a pintura, sem nenhum controle, no meio das residências dos vizinhos. Inclusive a licença diz que alto potencial poluidor. E a prefeitura dá esse tipo de licença. Né? Então isso aqui dá incomodação para todo mundo, é um perde-perde. O cara acabou, pelo menos foi embora depois, mas é uma situação que poderia ser evitada. Uma outra situação aqui, muito comum de acontecer. Nós temos uma via estadual aqui, uma via regional de trânsito, e, como é natural, ao lado de uma via regional, nós temos uma indústria do ramo agropecuário, uma indústria de alimentos ali e tal.
para atender a demanda do seu fluxo de transporte, de entrada e saída de materiais, ela tem fila tripla para estacionar os caminhões. Inclusive está tudo sinalizado, isso é a via lateral da estrada. Tá? Só que entrando aqui à esquerda, o pessoal achou, aqui é periferia, não é dentro da cidade, vamos fazer um condomínio horizontal. E aí o que acontece? A primeira pessoa que se instala, constrói sua casa lá, vai lá na prefeitura, Ministério Público e entra com uma reclamação do barulho da agroindústria. Né? Então como é que dão licença para fazer uma coisa dessa? Aqui um outro caso, uma outra cidade. Outra agroindústria, isolada aqui, ó, na beira do rio e tal, muito antiga, e aqui um ARIP, um aterro de resíduos industriais perigosos. Aí passa o tempo, a prefeitura ou não faz planejamento urbano, ou faz um planejamento urbano frouxo. O que a gente tem? Um loteamento residencial do lado da agroindústria e outros loteamentos aqui em volta do ARIP, do aterro. Então o que acontece? Está lá no plano diretor, a zona residencial e zona industrial. Zona industrial e aqui zona residencial. Um conflito previsto no Estatuto da Cidade não deveria acontecer. Ó, eu garanto que no instante que a primeira residência for construída aqui nesse loteamento, vai bater reclamação de poluição sonora, trânsito de caminhão, de não sei o quê. E o caso do ARIP é pior ainda, porque deveria ter um eixo de 2.000 metros sem habitações em volta. Centros urbanos, ele está no centro urbano, e 500 metros de habitações isoladas. Então as indústrias que utilizam esse aterro, provavelmente vão ter um aumento de custo, porque esse aterro vai ficar inviável, vão ter que levar muito mais longe. Aqui, oi? Não estou nem falando da questão, né, química, digamos, venenosa. Aqui um outro exemplo, num outro município no interior, plano diretor. O que a gente tem ali? Ó? Distrito industrial em vermelho e zona residencial preferencial. Então aqui, industrial ao longo de uma estrada regional, só que do outro lado aqui eles liberam residência. Inclusive aqui fizeram, porque já tinha uma indústria ali. Está aqui a indústria de alimentos. Podem ver que do lado aqui, ó, não tinha nada. Aí por alguma liberalidade, vira um bairro residencial. O que a gente tem? As residências de um lado e do outro lado a indústria. Ali, ó, já fizeram um monte de aparato para tentar diminuir o barulho que os equipamentos da indústria fazem para as residências que vieram depois da indústria. Então é de novo a mesma situação que eu coloquei. Isso dificulta a vida da indústria, espanta ela da cidade, vai para outro lugar e torna assim, ó, insuportável a vida de quem, na boa fé, comprou um terreno do lado e achou que não ia ter problema nenhum. Bom, a poluição sonora, trânsito pesado, poeira, porque a gente pode dizer assim, ó, mas hoje em dia a indústria não polui mais. Sim, tem muita indústria que não polui mais, mas todas elas têm o trânsito pesado de caminhões, carregando e descarregando. Né? Vocês já imaginaram um caminhão ali de 40 toneladas manobrando na frente da casa de vocês? Sabe quanto barulho faz? E aí essa outra questão econômica, né? Se a via regional é ocupada por habitações, onde é que as indústrias vão se instalar? Lá em Santa Catarina, no Paraná. Outra situação, na mesma cidade. Eu peguei essa porque tem vários... é um combo. Área de alagamento, azul aqui ao lado do rio, aqui, ó, área de alagamento. Aí, tá, área de alagamento, mas o que tem ali dentro da área de alagamento? Como área residencial, aqui, ó, dentro da área de alagamento. Zona residencial preferencial. Faz sentido isso? Era uma pré-existência, tudo bem, mas então diz, não, quem está, fica, mas ninguém mais vai se instalar aqui. Não, continua liberado lá. E mais, zona dita de escorregamento. Então, assim, ó, a semântica, o vocabulário é fantástico, né? Até o próprio plano diretor diz, dita de escorregamento. É ou não é? Alguém disse que é, então vamos botar... Não. Só que, ao mesmo tempo, ela é zona residencial preferencial. É dita de escorregamento, mas é também zona...
Então, assim, ó, é um documento para inglês ver, né? E o Estatuto da Cidade diz isso, que a gente tem que evitar a exposição da população a riscos e desastres. Aí eu pergunto, assim, os arquitetos que fazem propuros, os engenheiros, os outros aí que fazem propuros, não sabem disso? Claro que sabem, é que não são os arquitetos e engenheiros que fazem essas coisas nos planos diretores, né? Tem que evitar também, né, o parcelamento do solo, a edificação, o uso excessivo e inadequado em relação à infraestrutura urbana. O que é o congestionamento da infraestrutura? É alagamento, é a rede elétrica que não atende, a rede pluvial aqui que não atende, a rede de abastecimento que não atende. Congestionamento da circulação urbana. Bom, isso eu passei há pouco aqui para conseguir chegar. Investimento de porte em infraestrutura, circulação e transporte de massa. O que é? Isso aqui é fazer viaduto, é fazer corredor de ônibus de concreto para ter o BRT. Eu botei esses 3 itens para chegar aqui numa tabela que o professor Mascaró, que foi professor nessa faculdade, e a esposa dele, a Lúcia Mascaró, fizeram, que em 1995 a Prefeitura de Porto Alegre contratou eles para fazer um estudo de adensamento, porque estava em modificação o plano diretor de Porto Alegre. E o que eles disseram? Quando a densidade é excessiva, a cidade fica antieconômica. Congestionamento da infraestrutura, congestionamento da circulação urbana, investimento de porte, infraestrutura, circulação e transporte de massa. Bom, isso aqui me parece um retrato de Porto Alegre. Eu acho que nós estamos nessa situação, pelo menos várias áreas de Porto Alegre. E má qualidade de vida, decorrente, né? Quando a densidade é antieconômica. Tem um quadro famoso aí do professor Ascioli, que ele compara a alta densidade e a baixa densidade, cada uma tem as vantagens e as desvantagens. Então, assim, ó, a cidade tem que ser compacta, que é mais economicamente... Sim, até certo ponto. A partir de determinado ponto, ela deixa de ser econômica, ela passa a ser antieconômica. E o mesmo a baixa densidade. Todos têm vantagens e desvantagens. Vamos chegar mais perto aqui. Aí nós vamos voltar aqui no estudo do professor Mascaró, que ele fez aqui qual seria a densidade, vários tipos de densidade. Residencial, fez para questão comercial também, etc. E aí ele pega assim, qual é a economicamente desejável, que é a ótima, a economicamente aceitável e antieconômica. Tanto para grande densidade como para baixa densidade, né? A pouca densidade, muito baixa, é antieconômica também. E aí ele apontou que o índice de aproveitamento 2,7 é o máximo de economicamente aceitável. Acima de 2,7, a cidade fica antieconômica, que me parece é o caso de Porto Alegre. E eu pergunto para vocês, qual é o índice de aproveitamento máximo de Porto Alegre? É 3. Então, o professor Mascaró fez esse estudo, entregou para a prefeitura e disse, ó, não faço mais que 2,7, que cidade antieconômica. E o que a prefeitura fez? Fez 3. Então, se a nossa cidade é assim, é uma opção nossa. Nós, não, vamos ter uma cidade antieconômica mesmo, porque o professor disse, mas vamos tocar. Isso aqui é pouco, porque tem municípios do interior aí que o índice de aproveitamento é 6, 7, 12. Então, assim, são as coisas que são feitas no chute, sem nenhum embasamento. Eu não quero dizer que não possa ter densidades maiores que isso. Pode ter sim, mas tem que ter estudo. De repente, ao longo de uma via arterial, naquelas quadras, a densidade pode ser bem maior, e nas outras quadras afastadas, ela vai ser menor, e aí no cômputo a gente tem isso. Mas tudo tem que ser embasado, isso aqui é ciência, isso aqui dá para chegar nesse número, né? E aí o caso contrário, da antieconômica. Vocês estão vendo aqui um descampado e lá no meio um bairro, certo? Para chegar nesse bairro, numa cidade aqui da grande Porto Alegre, ou eu entro pelo centro da cidade, tem uma placa que diz assim, ó, 1.200 metros. Ou eu vou lá por um outro acesso que também diz 1.200 metros. Aí a gente chega lá, o que os moradores estão reclamando? Eles querem transporte coletivo, eles querem pavimentação da via, eles querem sinal de celular, internet, sem eu falar de esgoto e outras coisas. Quer dizer, como é que me fizeram um loteamento, um bairro, afastado toda essa distância da mancha urbana da cidade? É só para dar incomodação e super antieconômico, né? Agora vou ter que mandar um ônibus para lá, para pegar meia dúzia de gente, transitar mais de 1 quilômetro. Então, esse é o exemplo de como o planejamento urbano pode ser antieconômico.
Inadequado em relação à infraestrutura urbana. Não tem infraestrutura urbana nenhuma lá. Ainda tiveram que puxar água, toda essa distância para lá, eletricidade. A gente fala muito aí de patrimônio cultural, de preservação dos prédios, dá muita polêmica. É muito difícil fazer esse trabalho aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas o próprio Estatuto da Cidade também faz referência ao patrimônio cultural. Ele diz que a gente tem que, né, a política urbana tem que ter a diretriz de proteção, preservação, etc. e tal. Aí eu vou passar aqui um exemplo que está muito falado atualmente, a Casa Azul, na Riachuelo. Está não sei quantos anos assim. Mas que difícil, como é? Então a gente volta ali para o Estatuto da Cidade, o artigo 2º, que eu já li ali para vocês, diz que tem que ter política para tratar disso. E durante a apresentação aqui, eu fiquei restrito praticamente só ao artigo 2º do Estatuto da Cidade, mas ele é bem maior que isso. E aí, então, nesse caso, eu vou pegar um exemplo de outros artigos que falam de como poderia ter se atuado nesse caso aqui há mais tempo. Atuado, eu quero dizer a prefeitura, né? Porque tem vários outros setores da sociedade que atuaram, mas tem uma certa resistência das coisas acontecerem, né? Então, assim, o artigo 5º do Estatuto da Cidade fala do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. A prefeitura podia ter chegado e dito para os proprietários: vocês têm 5 anos para dar um jeito nisso aqui. Construa aí, reforme a fachada, faça um prédio atrás, dê um jeito nisso aí. E se vocês não fizerem isso em 5 anos, nós vamos aumentar o IPTU de vocês a cada ano, em 50%, em 100%. E se ainda assim vocês não fizerem nada, nós vamos desapropriar isso aí. E vamos pagar com título da dívida pública, ou seja, vocês não vão receber nunca. Né? E ainda o artigo 35, que existe aqui em Porto Alegre, transferência do potencial do direito de construir, não para imóvel inventariado, mas poderiam, nesse caso, ter dado uma solução para isso. Então, o proprietário vende o seu índice para poder reformar o prédio, né, e tem dinheiro para fazer a situação. Isso aí o mesmo vale lá para confeitaria Rocco, por exemplo. E agora, então, finalmente, a prefeitura, eu soube pela imprensa, que ela entrou com um pedido de arrecadação do imóvel porque ele está abandonado. Na verdade, a prefeitura ignorou o Estatuto da Cidade e pegou o Código Civil de 2002, ou não sei de que data, por aí, né? O novo Código Civil que prevê essa questão. Imóvel abandonado, a prefeitura vai lá e arrecada. Pronto, acabou, não precisa nem pagar nada. Arrecada e faz um leilão em seguida. Então a prefeitura, sem gastar nada, consegue resolver o negócio. Faz um leilão pelo menor preço, aí sempre vai aparecer alguém para interessado em dar uma solução nisso aí. Bom, já chegando perto da conclusão, depois a gente pode até ter um debate, aí, se for o caso, né, umas perguntas, passar a palavra para o colega aqui. O Estatuto da Cidade, na realidade, todos esses artigos que eu falei, esses exemplos que eu falei, foram para a cidade formal. Só que as nossas cidades, elas têm uma grande parte informal. Eu diria assim que em Porto Alegre, no mínimo, assim, ó, jogando positivamente, né? No mínimo 30% de Porto Alegre é informal. Mas assim, ó, sendo muito otimista, né? Essa aqui é a realidade de 30% da população de Porto Alegre, né? Mora no Morro, mora no Raio Esparta, né? De qualquer jeito. E nesse caso aqui, vou dar mais um exemplo, mora embaixo de uma rede de alta tensão, de uma linha de transmissão. Como esses dias eu vi uma pessoa dizendo, eles moram aí porque querem? Acho que ninguém mora aqui porque quer, né? Mora porque não tem outra situação. E por que tanta parte da população fica nessa situação de a única opção é subir o morro para morar, por exemplo, ou na margem de uma APP, etc. É porque na cidade formal não é aplicado o Estatuto da Cidade. Porque se ele fosse aplicado, nós não ia ter tanta gente, digamos, tanto imóvel mal utilizado que leva as pessoas a não ter opção e sair da cidade formal. Ó, aqui outro exemplo, em outro lugar, o pessoal mora embaixo de linha de transmissão, é uma questão de saúde, né? Mas mora ali porque não tem a opção.
E eu não sei se quantos de vocês aqui já botaram o pé digamos assim, na cidade informal, aqui em Porto Alegre mesmo, né? Muito bem. Mas tem muita gente que não conhece, nunca saiu aqui do centro, Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Bar Tristeza e tal, não faz ideia como é que é isso aí. E nunca tendo ido lá, nunca tendo ido num lugar desse, também não faz ideia qual é a realidade lá. Quem é que está lá? É gente como nós, né? Cheio de criança. Né? Alguns lugares não tem água, pega a água de um poço ali de 30 centímetros de profundidade, só que o vizinho dele está com a casinha lá atrás, porque não tem esgoto. Alguns não têm eletricidade, está ali com um liquinho lá dentro. Né? Aí eles coletam lixo para sobreviver, para fazer o seu comércio. Está ali, ó, criança do lado do poço d'água. O que tem nesses lugares? É gente como nós. Né? E eles estão nessa situação, a maioria não é porque querem, é realmente porque não tem opção. Bom, aí para finalizar, então, eu volto ao inciso 14 do artigo 2º do Estatuto da Cidade. A regularização fundiária, né, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo, edificação, considerada a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. A lei deixa a gente tratar desse assunto. Né? Ela abre o leque para se ter um tratamento diferenciado nessas áreas. Aí a gente quer aplicar na área miserável da cidade o mesmo plano diretor, as mesmas normas de onde tem, digamos, onde tem capacidade econômica. Mas o Estatuto da Cidade ele prevê isso. Então me parece que é muito assim, inércia, muito comodismo da administração e não querer atacar esse problema. Né? Vão deixando como se fosse algo secundário e tal. Bom, já concluindo, se o não atendimento do Estatuto da Cidade é a realidade, que eu constatei que é na pesquisa que eu fiz, que a professora Lívia participou, em todo o Estado, não é pontual, assim, é generalizado, o Estatuto da Cidade não se atende. Tá? O que fazer? Qual é a perspectiva de alterar o quadro? Né? O desafio de escapar da não efetividade das leis, do descaso geral com elas, do patrimonialismo, da desregulamentação, que é a cidade que nós temos, é isso aqui. Então eu peguei alguns depoimentos assim que eu achei mais relevantes e trouxe aqui para uma reflexão. Né? O Dr. Luciano Brasil, que é um promotor do Ministério Público, trabalhava na Promotoria da Habitação, ele fez um artigo lá, ele disse o seguinte: há um enorme potencial democratizante e civilizatório nas previsões legais hoje vigentes no Estatuto da Cidade, competindo à comunidade dos juristas, em especial aos órgãos do Ministério Público, empreender a luta pela aplicação dessas normas, contribuindo decisivamente para a formação das políticas públicas urbanísticas e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Que isso aí eu tenho visto lá na Promotoria da Habitação acontecendo direto. É a nossa Hermínia Maricato, né, nossa guru. Ela diz: dar visibilidade à cidade real ou desconstruir a cidade virtual edificada pelo marketing urbano e interesses globais. Por que isso? Porque esses slides que eu mostrei daquela cidade informal, as pessoas não têm conhecimento disso. Né? Só conhecem ali o bairro dos Moinhos de Vento, é só isso que aparece na imprensa. Essa parte ali ela não existe, né, no imaginário das pessoas. Então tem que mostrar isso, as pessoas têm que saber que essa é a realidade. Né? Criar um espaço de debate democrático, dar visibilidade aos conflitos. Não, os problemas existem, eles estão aí sim. Reforma administrativa, capacitação de agentes para o planejamento da ação, reforma fundiária. Aí o Franciscone, que foi fundador do nosso Propura aqui, ele também disse que será necessário dispor de vontade política que sustente programas em todas as escalas urbanas, metropolitana, municipal, local, de bairro, comunidades e núcleos, que é o que o Cláudio vai falar agora, a escala metropolitana. Né? Não se resolve as coisas só com o plano diretor da nossa cidade, tem que falar com os vizinhos, com todo mundo. Para tanto, caberá dispor de estudos e saber científico que estimule os potenciais, a diversidade e as nuances de cada território urbano. Esses requisitos são essenciais para dispor de governança que promova áreas urbanas igualitárias, onde a cidadania plena é o fundamento da gestão e planejamento do território. E o Marcelo Lopes Souza, que é outro guru do planejamento urbano, ele diz que as leis, quaisquer
que sejam, são, para usar a metáfora da geografia econômica, meros recursos. Para serem efetivamente riquezas, é preciso que haja constante pressão de baixo para cima, pelo seu emprego e fiscalização para coibir deturpações. Em um país como o Brasil, onde a elite resiste em abrir mão mesmo de uma pequena parte de seus privilégios, e onde certos hábitos e tradições antes convidam ao descumprimento que ao cumprimento das leis, a pressão da sociedade civil não é luxo ou assunto distante do planejamento da gestão, mas condição mesma da implementação consequente de instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão progressistas. Ou seja, as coisas não vão acontecer, não vão cair do céu se nós não fizermos pressão para que isso aconteça. E o Edésio Fernandes, que é um jurista também de renome internacional, que trata dessa questão, ele diz que é crucial a disseminação de informações sobre as novas leis, o Estatuto da Cidade, incentiva a pesquisa e análise interdisciplinar, na qual a dimensão jurídica seja incorporada, avaliação sistemática de políticas e projetos baseados nas novas leis, discussões acadêmicas acerca dos conteúdos curriculares, conscientização dos operadores do direito, como juízes, defensores públicos, promotores e juristas em geral, treinamento e capacitação de profissionais que lidam com as questões urbanas e apoio a órgãos governamentais e não governamentais. Bom, o Estatuto da Cidade já tem mais de 15 anos. Ele é de 2001 e continua assim, uma miragem. Tá? E aquilo que eu disse no começo, não adianta nós, na área tecnológica, fazer um bom planejamento urbano, um bom estudo, isso tem que virar uma lei. E quem faz a lei não são os arquitetos e engenheiros, né? É o pessoal da área jurídica. Então eles têm que montar essas leis de maneira que não deixe esse monte de abertura, de firula, para ser interpretada do jeito que bem entende, e cada um fazer o que... e desobedecer, ou digamos, não atender a intenção original da ciência do planejamento urbano. Então, assim, concluindo, até poderia ser discutida qual é a cidade que queremos, mas o que não cabe mais questionar é a cidade a qual temos direito. A cidade a que temos direito está definida na Constituição Federal, é a cidade que prioriza as suas funções sociais, que é ordenada, equilibrada e sustentável. O que deve ser discutido é de por que essa cidade não é realidade e o que fazer para que ela se torne realidade. Era isso aí. Vamos passar o intervalo. Andréa, muito obrigada. Pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que a gente podia fazer as perguntas no fim das duas falas, o que vocês acham? Pode ser? Então, a gente faria agora um intervalo, aquele que a gente faz entre uma discussão e outra, e a gente retoma em 10 minutos, tá ok? Obrigada.